Segundo dados do Ministério da Saúde de 2022, são acompanhadas pelo SUS mais de 340 mil crianças entre 5 e 10 anos que possuem obesidade. O Atlas Mundial da Obesidade desse ano estima que no Brasil, até 1/3 das crianças e adolescentes podem desenvolver obesidade até 2035. Desse total, cerca de 23% serão meninas e 33% meninos. Hoje, Gabi Arruda recebe a nutricionista Damaris Cortes para um bate-papo sobre isso, agora no nosso quadro Pais e Filhos. Gabi Arruda e Damaris Cortes. Gente, eu tô me sentindo muito em casa, porque a Gabi a gente se conhece desde 2005. 5? Aham. Já? Tudo isso? Aham. Sou madrinha de casamento dela. Agora a Damaris não tem nem pra falar. Ai, nem fala. Porque faz de conta que a gente nem tinha nascido ainda. Faz mais tempo ainda. Damaris, que delícia te ver, tudo bem? Tudo bem. Obrigada por ter vindo, tá? Obrigada Tô a muito você. feliz de receber vocês dois aqui, mas pra falar de um assunto muito sério, que é obesidade infantil. Como é que tá a criançada aí em casa? Tá comendo certinho? Será que tá um pouquinho acima do peso? Como que a gente consegue falar se a criança ela está realmente obesa? Ou esse um pouquinho acima do peso tá tudo bem? É criança, deixa comer de tudo, não tem problema. Ou isso pode interferir na vida adulta? Obrigada a vocês dois por terem vindo. Ah, claro que pode, né, Sara? Eu acho que a gente faz o acompanhamento com um pediatra desde que a criança ali nasce. E esse pediatra, ele vai sempre naquela linha, né? Que a gente tem a linha média, enfim. Percentil. E ele vai informando a gente, tá tudo ok, não tá, ó, essa criança passou do ponto, não passou. E é muito importante a gente estar ali dentro daquele padrão. Porque a longo prazo, e a Dama pode falar isso muito melhor que eu, com certeza a gente colhe consequências, né? É. Criança, então, que se alimenta não muito bem com muitos doces, pode ser um adulto que vai ter uma obesidade infantil, mesmo que ela não tenha sido obesa na infância? Sim, tem grande chance. Na verdade, a gente tem a genética, né, que tem o lado, assim, que é desde a gestação, na verdade, o que nós gestantes comemos, é o que vai interferir no paladar da criança. Então, principalmente a partir do 6º mês da gestação, que é quando a criança já começa a sentir os sabores, né, do alimento. Então, se foi uma gestação onde a 6º mãe... mês da gestação? Sim. Dentro da barriga? Dentro da Menina, barriga. sabia que agora você falando isso? meu senhor. O meu médico, que ele não me assista, Nem os meus ele médicos? não deixava eu comer sushi, sashimi. Mas eu tinha um desejo. Eu comia. E Do os Pedro meninos ou do Davi? Dos dois, eles amam. Eles comem de fazer assim, ó. Um peixinho laranja. Pra você ver como interfere, né? Então, desde o 6º mês da gestação. Ela tá pensando nas besteiras que ela comeu. Eu tô pensando em todos os Arnaldos, pizzas, pastéis e doces que eu comi na gestação. Que foram muitos. Aliás, eu engordei 23 quilos e cheguei a 82 quilos. Ou seja, agora eu tô entendendo bem, gente. Sério? Sim. Da gestação, então, na barriga, a gente tá interferindo, tudo que a gente tá comendo... É o paladar da criança. Então, por isso que depois fica tão difícil. Às vezes, tem muitas mães que falam na introdução alimentar, ai, meu filho não aceita isso, não aceita aquilo. É porque, às vezes, não estava habituado com aquele gosto, né? Com aquele sabor. Por exemplo, se a mãe não comeu salada na gestação, se não teve uma alimentação equilibrada, foi mais voltada para o doce, a tendência é a criança gostar mais do doce. Então, é super importante na gestação a gente já cuidar disso em relação à alimentação. Tá, vamos supor que a gestante, não sei quem, não cuidou na gestação. Aquela vizinha, né? Aquela amiga, vizinha, não cuidou, só comeu porcaria. E aí? Agora o filho, a gente consegue alterar, consegue mudar isso? Hábito? Paladar, dá pra mudar? Sim, graças a Deus tem a epigenética também, né? Que é o meio que a gente vive e interfere também. Então, não é só a parte genética, porque o ganho de peso na gestação, na verdade, interfere até nas células de tecido adiposo da criança. Então, na gestação, você já está formando as células de tecido adiposo na criança. Se você ganha muito peso na gestação, essas células de tecido adiposo estão aumentadas na criança. Então, tem a tendência a ganhar mais peso, a ser um adulto obeso, uma criança obesa, um adolescente obeso. Se você tem o ganho de peso gestacional adequado, essas células de tecido adiposo são menores. Só que o meio que a gente vive interfere, que é a epigenética que a gente fala, né? Graças a Deus a gente consegue mudar isso. Então, se a gente tem um ambiente saudável, uma família que come saudável, os pais que são os maiores exemplos para os filhos,
Se eles têm essa alimentação saudável, a gente consegue trabalhar esse paladar da criança. Não adianta falar, você tem que comer brócolis, mas se ele não dá exemplo, ele não come. Isso mesmo. Tá? O Não, exemplo arrasta. é que nem você falar pra criança, você tá gordinha. Ó, você não para de engordar, você tem que parar de comer, mas daí você olha pra mesa, tem lá fritura, coxinhas e pastéis, aquele monte de chocolate e guardado no bolos, armário, não aquele adianta monte de ter, doce né? guardado. Porque a criança, agora falando da parte emocional dela, Tá. ela não tem essa maturidade pra diferenciar e falar assim, vou comer esse brócolis, que ele é uma delícia e saudável, vou deixar de lado a rosquinha, que não faz bem pro meu organismo. Nem eu tenho esse. Nem a gente tem essa maturidade. criança. Não é? É, e é isso mesmo. Gente, como é difícil. É, até a gente estava falando nos bastidores, né? E tem muita mãe que fala assim, e deve chegar para Damaris, enfim, e falam muito. Meu filho só come porcaria. Por que só come porcaria? É, isso eu falo. Até falei pra Gabi, falei, você tem certeza? Você vai me convidar? Eu falei, eu vou brigo falar. com Com os pais, Fala, Damaris, vai. Na verdade, a responsabilidade é dos pais, gente. Uma criança, eu costumo falar para os meus pacientes. Você acha que o creme de avelã vai lá e bate lá na sua porta e fala, oi, eu fiquei sabendo que tem uma criança aqui, eu vim aqui para ele me experimentar. Nossa, ele bateu na minha porta. E não era nem pra criança, era pra eu experimentar. Então, assim, né, a criança, ela não vai, principalmente as menores, ela não vai no mercado e ela fala, eu quero esse, entendeu? Não tem como. Eu vejo muito assim, né, os pais, os avós, às vezes falam assim, judiação, não dá doce para criança menos de 2 anos. Ou, ai, que judiação, não toma refrigerante. Judiação? Judiação da gente que tem essa dependência emocional de açúcar, né? Para poder liberar dopamina, para poder ter essa sensação de bem-estar. A criança, que bom se ela não teve acesso a isso. Exatamente. Né? Eu consegui segurar o Benjamin até 2 anos de idade. Não Ótimo. apresentei açúcar pra ele. Legal. Não comeu nada de açúcar. Em compensação, agora ele come todo o açúcar do mundo. Mas não me gabo disso, ao contrário. Mas refrigerante, como ele não teve hábito, a gente não tem o hábito em casa, ele não toma refrigerante. Sim. Você fala, queria tanto experimentar, deitar um pouquinho. E ô, Damaris, fala disso, por favor, porque assim, o que eu vejo de crianças, às vezes com refrigerante na mamadeira. Oi? Na mamadeira, eu já Não. vi. Eu já vi. Não. Você nunca viu? Nunca. Na rua, talvez Já. tenha alguém assistindo a gente, me perdoe de coração, mas preciso abrir os seus olhos. Se você tem o hábito de dar refrigerante para sua criança, no copo ou na mamadeira, a Damaris vai falar agora como proprietária. Ela só lança e fala, Damaris, agora se vira. Vai, Damaris, agora é com você. Olha, refrigerante, gente, eu falo que ele devia ser excluído do mundo, na verdade. Não precisava existir. Não, tá? E a gente, quanto mais protelar isso pra criança, porque ficar coitado do quê? Né? O refrigerante, ele já começa que ele tem açúcar, ele dá cárie pra criança. Então, já começa por aí, que é errado. Ele tem muita quantidade de fosfato, que diminui a absorção do ferro, diminui a absorção do cálcio. Criança em fase de crescimento precisa desses nutrientes para poder crescer. Então já começa aí que interfere. Então vou dar o zero, vou dar o light, sem açúcar. Pior ainda, tá? A gente não pode oferecer adoçante para criança pelo menos até o 12º ano de vida dela, até os 12 anos. Tá? Então tem estudos falando que o aspartame ele é pior que o açúcar. O cérebro se prepara para receber esse açúcar, aumenta a produção de insulina e não tem insulina, não tem glicose circulante. Então isso faz com que a criança fique com mais vontade de comer doce, fique mais ansiosa. Então refrigerante não traz nada de benefício. Para que eu vou dar isso para o meu filho? Para que eu vou ofertar isso? Para depois, na fase adulta, na adolescência, eu ter esse trabalho de ter que tirar. Exatamente. É mais uma coisa para daí, né, ter que procurar um profissional e para ele também, tirar. né? Ele vai passar por uma ruptura, não precisa disso. Não precisa E agita, disso. sabe? Às vezes os pais me procuram e falam, meu filho é muito ansioso, meu filho é muito agitado, meu filho demora para dormir. Se a gente não é a minha área, mas quando eu sempre pergunto, o que essa criança come antes de dormir? Né? Como é que tá a refeição dela? Se a gente olha, 90% dos casos, essa agitação tem uma refeição ruim. Essa criança não come no horário certo, essa criança não come comida de verdade, ela come só industrializado, ela come muito doce. Isso provoca uma alteração ali, não sei nem se é hormonal, talvez seja, Sim. mas a criança acaba ficando mais agitada. E aí a gente não consegue abaixar a adrenalina dela, o pai briga, a mãe briga, essa criança é rotulada, enfim, aí a gente vai embolando problema atrás de problema. 43-99952-0380. Tem gente mandando mensagem? Vamos ver as perguntas dos telespectadores? Vamos ver aí. 43-99952-0380. Quero saber como é que tá essa questão dos doces, da alimentação aí na sua casa. Não só com criança, não, com você também. Porque eu falo que eu tenho uma dificuldade muito grande. É vício mesmo o doce. A tal da Nutelinha que bateu na minha porta. Nunca mais saiu. Vamos ver. Boa tarde, Sarinha, linda do meu coração, abençoada tarde pra você e toda a sua equipe. Quem que é?
É a Sandra, eu tive problema duplo. Um filho comia demais e o outro de menos. Eu passei um perrengue danado. Hoje, todos comem igual. O que era desnutrido é mais gordinho do que era gordinho em criança. A gente tem que pensar que nós somos exemplos, temos que colocar na mesa. Se a criança está comendo é porque a gente está comprando, né? E a gente tem que pensar isso aí, porque tem criança realmente que não gosta de comer. Na minha época, eu lembro que, eu não vou falar o nome aqui, a mãe dava um biotônico, não sei o quê, lembra? Lembro, eu tomei que abria também. apetite. Eu acho que eu tomei tanto que olha só o que aconteceu. Essa história da criança comer pouco também. Na verdade, assim, o pouco, que pouco, na verdade, né? É isso que a gente tem que tomar cuidado. A gente pensa com o nosso cérebro, com o nosso estômago, né? O estômago da criança é desse tamanho, entendeu? Então, assim, a gente tem que respeitar o limite da criança. Quando a criança fala que tá satisfeita, tudo bem. Você não tem que ficar, mas mais um pouquinho, mas termina o prato, não pode deixar no prato. Eu faço isso. Sabe o que o Benjamin viria falar pra mim? Você vai me obrigar a comer? Eu, não, tá bom. Nossa, ele dá um menino. Mas assim, existe uma questão pra gente trabalhar na parte emocional também. Às vezes você coloca uma quantidade de alimento no prato, aquela criança, ela olha para aquela quantidade e ela fala, eu não vou dar conta. E aí ela já libera cortisol no organismo, ela coloca a primeira colherada, aquilo já embrulha, ela já não quer o resto. Então, trabalhar a autonomia na refeição é muito importante. Deixar eles pegarem. Sim. Eu coloco sempre a comida na mesa ali e preparar a mesa, né, Damaris? Sim. Coloca uma mesa legal ali, não tem que ter a glamour e sofisticação, mas prepara um aspecto legal ali da hora da refeição. E deixa a criança se servir. Tá. Ai, mas é suja, vai derrubar Deixa o feijão. sujar. Deixa, melhor que suje e coma, né? Sim. E aí, se a criança se serve, às vezes o Davi eu faço muito isso. Quando eu coloco pra ele na correria, é sempre difícil. Filho, mais um pouquinho, filho, comeu só uma colher, 2 colheres, aí ele vai comendo. Quando é ele que se serve, ele come 2 ou 3 vezes, porque às vezes ele repete. Então ele come mais. Tem a noção, sim. E você pode, claro que quando é pequeno, né, a gente que vai fazendo o prato ali, tendo uma noção da quantidade. Mas à medida que vai crescendo, essa autonomia é importante a criança ter, tá? Até porque, assim, depois fica tudo assim, então eu tenho que comer até eu me sentir muito estufada, eu tenho que comer até eu passar mal, né? Aí chega na adolescência, chega na fase adulta, não tem esse controle, né? Não sabe a hora de parar, e aí começam as compulsões alimentares. E é muito mais qualidade do que a quantidade, né? Com certeza. Eu acho que a nossa preocupação tem que ser não só para as crianças, para os pequenos, mas para nós também. A qualidade, o que a gente está comendo. Sim. E aprender a fazer o alimento. Eu lembro que o Pedro eu errei mais, o meu mais velho. E ele era muito seletivo. O Davi, ele já adorava legumes e tudo mais. Como é que eu introduzi o legumes na comida do Pedro? A gente foi aos poucos. Então eu ralava bem raladinha a cenoura, colocava no meio da carne, no meio do arroz, colocava de pouquinho, depois eu fui aumentando isso para ele acostumar com o paladar. Hoje ele come vários tipos de legumes. Sabe como que eu trabalhei ele comer salada? Ele era pequenininho, ele tinha uns 4 anos. Eu colocava uma bacia com água, uma bacia com outra água e um potinho seco com pano. Pano não, como é que chama aquele negócio de secador de salada. E eu falava pra ele, ó, põe essa folhinha aqui nessa água com bicarbonato, nessa água e seca ali. Quando eu olhava no final, ele tava aqui, ó, no finalzinho assim, já fazendo assim. Mas ele foi aprendendo, hoje é briga lá em casa. Eu lavo um pé de alface, ele quer mais, ele e o Davi brigam pelo pé de alface. Uau! Mas foi muita paciência e persistência, porque não é assim, vou lavar e ele tem que gostar. Não, lavou muito para conseguir gostar. E assim, tem que deixar a criança participar do processo, entendeu? A gente precisa disso. E a criança também, ela tem que se sentir pertencente até, né, nesse ambiente. Sim, com então, certeza. eu falo para os meus pacientes, você não precisa, é lindo de ver uma criança catando um brócolis e comendo. Lindo. Se o seu filho não faz isso, tô vendo a imagem. Se seu filho não faz isso, então começa colocando no meio do arroz, entendeu? Na hora de cozinhar o feijão, põe lá uma beterraba, vai fazer um molho de tomate natural, coloca uma cenoura, entendeu? E ela vai relembrando, se na sua gestação você consumiu esse tipo de alimento, a criança vai lembrando isso daí. E é aquilo que você falou, né, gente? A gente tem que dar exemplo. Eu tenho mania de comer pepino. Sabe, pepino compridinho assim. Eu como, ele fica olhando. Tá, deixa eu experimentar isso aí. Eu não ofereci. Ele pediu, porque ele me viu comendo. Cenoura, a mesma coisa. Adoro cenoura crua. E é crocantezinho, né? Gostoso. Mas, ó, a gente tem que encerrar já, né? A Mari já tá ali, ó. Gente, encerrar a entrevista, mas deixa eu falar uma coisa. Deixa a gente rapidinho. assim, vou aprontar com ela também. Tira os doces de casa e enche a fruteira de fruta. Tá.
A hora que a criança fala assim, Substitui. quero um doce, corta um abacaxi bem docinho, sim. pica uma manga. Eu falei esses dias pra uma mãe, deixa a uva sem semente, que ela é tão docinha, Nossa, bem em adoro. cima da mesa da sala e uma manga picadinha. E põe uns palitinhos. A criança vai passar ali, ela vai pegar uma, ela vai pegar outra. E não tem o doce na gaveta de doces. Facilite para criança. Exatamente. Né? Você deixar lá um abacaxi sem descascar, imagina que a criança vai catar uma faca e descascar. Nem eu vou, né? Nem a gente vai, né? Gente, obrigada. Damaris precisa voltar mais vezes. Não tem, gente, ela não é linda. Ela é minha nutricionista, gente. Que delícia. Obrigada que você veio, Obrigada, adorei te ver. imagina. Venha mais vezes, com ou sem Gabi. Gabi, venha sempre, a gente te ama, nossa embaixadora. Obrigada, tá, gente? Obrigada a você. Olha só a importância disso. Precisamos cuidar da nossa alimentação e da alimentação dos nossos pequenos.